E aí, gurizada, Fernando Baruf, eu tenho a honra de apresentar a candidata do Novo, Vanessa Pies. Tá? Tive a honra de ser convidado a vir apresentar o podcast com ela. Ser roxa é uma responsabilidade, né? Essa menina qualificada. Então, te apresento um pouco. Quem é a Vanessa? Seria essa a pergunta? Quem é a Vanessa, então? 33 anos, né, tentando me descobrir, mas há alguns anos já eu tenho traçado as minhas missões, os meus objetivos. E, para quem não me conhece, eu venho do interior, morei até meus 20 anos no interior. Terminei meu ensino médio. Interior aonde? Perto de Santa Rosa. Interior, então. Micro-região de Santa Rosa. E com 20 anos eu me formei no ensino médio, no interior. Sempre estudei em escola pública. E vim com 20 anos para Porto Alegre fazer concursos e estudar. E eu fiz um semestre de turismo na PUC. Turismo. Por quê? Porque eu me formei em 2009 e em 2014 iam ser a Copa do Mundo aqui no Brasil. Aí tinha toda aquela questão de muitas contratações de hotéis, mas eu não gostei. Embora eu seja bem comunicativa, eu não gostei. E daí eu saí da PUC e fui para o ramo da educação, estudar educação infantil. Ali eu me formei, eu atuei 7 anos na educação em Porto Alegre. Também no meio disso eu fui babá, morei em casa de família. Se virou então. Mas morando em Porto Alegre, eu senti que eu precisava ter raízes de novo com a terra. Como eu senti isso? Alguns meses eu morei perto do Hospital Moinhos de Vento lá. E eu consegui plantar na sacada. Alface, rúcula. E eu precisava muito. Por que eu falo que precisava ter de volta as minhas raízes? Embora eu quisesse sair do interior para buscar muitas oportunidades na cidade grande, na capital, eu precisava da terra. Em Porto Alegre isso é mais limitado, porque já é uma cidade super bem desenvolvida. E quando eu consegui fazer uma horta ali, na varanda do apartamento, eu senti que estava faltando a terra. E nesses meus trabalhos, eu tinha colegas aqui de Gravataí, e eu vinha passear, porque eu era solteira. E vinha passear. Depois eu já trabalhava uma parte em Gravataí, trabalhava uma parte em Porto Alegre, mas eu morava em Porto Alegre. Tu veio pra cá sozinha ou tu veio pra cá com a família? Não, primeiramente eu vim sozinha. Aí quando minha mãe e meu pai se aposentaram, eles vieram. Mas eu morei um tempo sozinha. Né? É bem desafiador. Uma horta na varanda sozinha. Criava gato? Não. Eu tinha deixado no interior. Daí quando meus pais vieram, eles trouxeram meus cachorros e tudo mais. E quando eu vi essa necessidade de que eu precisava ter as minhas raízes, embora eu quisesse estar numa cidade com muitas oportunidades, que fosse ficar grande, né? Eu escolhi vir morar para Gravataí. Porque, como eu te falei, a gente vem do interior. E eu cresci no meio da agricultura. Meus pais, quando não tinham terra, eles arrendavam para plantar. Sim. E depois a gente teve, enfim, né? Vendeu quando veio para cá. E eu tinha essa necessidade da terra, que é o meu chão, né? Literalmente, né? E uma coisa que eu acho que eu nunca te contei, mas eu já conto aqui para todos que também não sabem, eu só tinha um medo de eu fazer isso. Eu não ia conseguir convencer meu namorado, minha mãe, meu pai. Eles já estavam gostando muito de Porto Alegre, mas eu não, porque eu precisava ainda me encontrar. Eu ainda precisava escolher uma cidade além daquela que eu nasci e criei. E eu comecei a conversar com pessoas, e aqui em Gravataí tem muitos sítios, né? Bom, né? E eu falei assim, tem uma vaga de caseiro, vamos todos. Primeiramente era para ser só um casal, mas como a gente morava junto entre 4 pessoas em Porto Alegre, eu consegui, conversei, tem 4 casas no sítio, então 2 a gente pode alocar para vocês. Tá. A gente só cedia elas em festas de final de ano. A casa que eu e meu namorado ficávamos, a gente então ficou os 4 caseiros, né? Nas festas de final de ano, quando vinha toda a família do dono do sítio, onde a gente era caseiro, a gente cedia a nossa casa e aquele mês a gente passava a dormir na casa lá da minha mãe, que era uma outra casa. E vocês recebiam para cuidar lá do sítio? Sim, a gente recebia. Eu também recebia por administrar. E foi uma experiência muito legal. Eu representava o dono, ele não é daqui, né? E tinha todas as minhas responsabilidades com energia, podas, manutenção, imposto, tudo que tu imaginar. Fazer gestão lá do Toda a gestão, E isso aí tu não sabia, né? Poucos sabem disso. Era mais confidencial até então, né, por uma questão de ética, porque é um trabalho, ser caseiro é um trabalho. E também se pedia esse sigilo, né, do próprio dono. Mas foi uma experiência única, assim. E eu comecei a ficar muito encantada. Enfim, eu consegui trazer todos para Gravataí. Então eu já tinha escolhido Gravataí. Morando nesse sítio, eu escolhi que era Gravataí. Que era a cidade que eu queria me enraizar aqui, né? E quando a gente foi buscar peixes para colocar nesse açude que a gente morava, eu consegui ver uma perspectiva muito grande de uma área que não é utilizada em Gravataí. Eu não estou dizendo que a área rural de Gravataí deva se desenvolver em ter mais pessoas lá morando. Não, eu digo em questões de empresas relacionadas ao ramo rural. Tornar uma área produtiva, né? Isso, exatamente. Mesmo que seja, então, pelo nosso porte de
gramíneas que a gente tem para os animais, né, de pasto, Uhum. mesmo então que seja para pecuária, embora tenha outras questões que podem ser utilizadas, né. E nesse dia que a gente foi buscar os peixes, que foi ali na Morungava, me chamou muita atenção a questão das planícies, que elas normalmente elas sempre são verdes. Sim. Ou seja, o pasto está sempre Sim. bonito, que é o que a vaca gosta, enfim. E eu comecei a ter outros caminhos, porque eu sabia que caseiro não poderia ser caseiro o resto da vida, né? Sim. Aliás, tem pessoas que sim, que conseguem, né? Mas eu, como quero formar família e também quero desenvolver mais essa parte da agricultura, eu decidi então que eu gostaria de conhecer mais Gravataí, já morando em Gravataí. E ali a gente foi circulando em outros bairros, e eu sempre ficava entre Itacolomi, Morungava, Cadiz, eu ficava ali. É bom que Gravataí, apesar de ser uma cidade desenvolvida, né, eu acho que agora é o quarto maior PIB do Isso. Rio Grande do Sul, ainda tem esse clima de interior, né? Gravataí tem essa Numa vantagem. só, né? Eu acho muito, muito bom. Muito bom. E daí, em janeiro desse ano, né, a gente teve, então, esse temporal, que foi bem ruim pra Gravataí, mas sabe que eu gostaria de fazer um comentário? Naquele dia, posterior a esse temporal, o sítio que a gente era caseiro é uma esquina. Ou seja, 2 ruas, né? Sim. E uma delas ficou bloqueada. E assim, eu avisei a companhia elétrica, ela não resolveu. Quem veio resolver foi a prefeitura, através de uma empresa terceirizada. Então, eles tiraram a árvore e isso para mim foi muito, muito efetivo. Com certeza é também um dos motivos, depois a gente fala mais sobre isso, o porquê, então, né, seguir com o prefeito Zé Falão. Porque uma dificuldade extrema, que foi aquele temporal, a gente se sentiu amparado. A gente estava sem sinal de internet, sem luz, sem água, mas pelo menos tinha uma rua para ir e para voltar. É diferente das outras cidades, até da região metropolitana, que na realidade todo o Rio Grande do Sul foi afetado, né? Mas a maior densidade populacional está aqui na capital, na região metropolitana. E o nosso prefeito foi um dos que não se escondeu, né? E, não, cá entre nós, né? Na verdade, todo mundo sabe o que eu vou falar aqui. Não dá pra sair pra rua que tu tropeça nos afas. Tá sempre na rua, né? Meu Deus do céu. E olha que loucura, os 2 colonos do Novo se encontraram. Que, quem não sabe, eu moro em área rural também, moro na Morada Gaúcha, lá no Barro Vermelho. E o bairro que tu mora é o Cadiz, né? Isso, mas eu morava no Barro Vermelho. Lá onde a gente foi caseiro até janeiro, né? Até antes de eu escolher o Cadiz Morungava, o meu novo endereço permanente, que a gente conseguiu comprar, então, já. Mas eu quero mais terras. Eu tenho grandes projetos na parte da agricultura para Gravataí. Inclusive, meus projetos, né, privados, assim. Mas agora eu vou te fazer, então, a primeira pergunta, né? Que tem que começar pra gente conhecer mais, inclusive eu. Por que uma pessoa que mora no centro, bairro, votaria em alguém do interior? Por quê? Dentre essas minhas questões que eu estou trazendo para a minha campanha, que é o desenvolvimento da área rural, é porque a saúde começa pela boca. E tudo vem do campo. A saúde começa... Eu acho que tu acompanha também um pouco sobre a medicina integrativa com o Dr. Baracate, né? Então, assim, ele faz o shot matinal dele, com própolis. Onde está essa abelha? Ela existe. Inclusive, ela poderia existir mais na área urbana. Abelha sem ferrão. Então, o shot matinal de um médico, para mim, que é referência de medicina integrativa, vem da abelha. O limão, não é todo mundo que tem um limoeiro em casa, né? Eu tenho. Eu também tenho. Até tem que sair distribuindo um pouco de limão, porque dá dó, né? Não vai tudo fora, acaba caindo, a gente não dá conta. Né? Mas também veio do campo. Depois é vendido na Ceasa e tudo mais. Então, por que alguém do centro, da Morada, da Coab, de qualquer bairro de Gravataí, pode acreditar no meu projeto? Porque, na verdade, ele não é um projeto, ele é para desenvolver a área rural, através de um empreendedorismo, mais empregos, mas ele serve a todos, porque a saúde começa pela boca. Na verdade, a saúde perfeita começa pela boca. Então, eu acredito que seja isso, porque além de a gente ter que ter segurança, educação, mobilidade urbana, a gente precisa ter saúde. E também quem leva o Brasil nas costas é o agro. O agro. Porque o Novo eu acho muito legal que tu sempre tá com os botõezinhos ali, os botões, e tu realmente veste a camisa do partido, eu acho muito legal. Porque tu é o único, assim, que sempre tá onde tu vai, às vezes nem tá com a camisa do Novo, que às vezes tem que ir pra lavar, né? Tu sempre tá com ele. Ou às vezes tem que ir mais discreta, né? Porque o laranja, né? Chega de laranjão lá. Então, na verdade, foi num encontro estadual do partido que eu recebi eles, e desde então eu nunca mais tirei. Se eu coloco a camiseta, eu coloco os botões na camiseta. Se eu coloco somente um lenço como Novo e uma blusa branca, eu coloco os botões. O boletom também, eu coloco os botões. E também uso essas pulseiras aqui do Novo, né? Em todos os meus vídeos elas saem. Eu acho muito única, sabia? Essa forma como o Novo tem, de não se esconder. Ele faz questão de usar. Olha aqui, tô passando na rua de novo. Tô aqui pra te servir, pra te representar. Eu acho isso incrível.
Eu até queria... Teve um candidato a prefeito de Porto Alegre, que é o Camusato, Felipe Camusato. Ah, sim. No debate da Band, ele foi o único candidato que tinha o selinho do Novo no paletó, no paletó dele. É um partido que a gente se identifica, né? Orgulho. A gente tem orgulho. E como que tu teve contato com o Novo? Foi de identificação? Tu buscou o partido ou foi alguma coisa natural? Na verdade, foi através do meu namorado, o Logan. Foi. Lá em Porto Alegre já, anos atrás, quando a gente morava em Porto Alegre, em 2016. Inclusive, ele foi filiado lá, e eu achava uma loucura. Mas, claro... Em que época ele foi filiado lá? 2016. Nossa, foi um dos precursores, né? Tem o Lucas Ferreira também, que há muito tempo, a galera que, na época, o Novo era um nenezinho. E o Logan, ele sentiu isso então, morando já anos em Gravataí, e ele sentiu que aquilo se ficou em Porto Alegre, quando ele era afiliado lá, mas ele não era afiliado aqui. E ele ficava até um pouco, né, ansioso quanto a isso. Quando o Novo vai vir pra Gravataí? Quando? E um dia, eu tava doente. Tava com um diagnóstico de luxação na costela. Fui na massagista. Só que naquele dia ia ter uma reunião do Partido Novo em Gravataí. Isso foi ano passado, lá no começo do ano. 2023, no começo do ano. E eu fui na massagem, só que a dor não parou e a massagista me falou, não, isso não é uma luxação. Pode estar com outro diagnóstico, né? E no fim era outro diagnóstico, né? Mas eu fui na reunião, inclusive de atadura, que a massagista me deixou. E eu fui prestigiar o Fábio Osterman, que ele estava naquela noite. Um dos caras que me puxou contribui também. Muito pro Novo. Sim. Ele contribui muito pro Novo. Foi uma pena ele não ter conseguido se reeleger, né? Faltaram mesmo. Acho que, no geral, 12 mil votos pra ter entrado, né? Pra deputado é pouco. Pouco, né? E então a gente foi nessa reunião, foi bem pequena. Eu tava com dor, mas foi muito produtiva. Ele ouviu a todos, ele orientou a todos. Até então ali ninguém era pré-candidato, nada disso, nem candidato, inclusive, né? Mas ele explicou, então, os valores, os princípios, e daí eu entendi o Logan. Aí eu entendi que eu não precisava... Que não era uma loucura. Não precisava ter julgado ele. Na real é uma loucura, né? Só que começou a fazer mais sentido essa loucura. E dali a gente já se filiou, e eu acho que essa parte tu não sabe, né? Mas o presidente do partido, o Vitor, o presidente do Partido Novo de Gravataí, o Vitor, ele dizia, vamos lá, Vanessa. E eu disse, tá bom, mas eu estou de simpatizante, vamos lá buscar candidatos para nossa jornada do ano que vem, porque era em 2023. Aí um dia ele falou, não, mas vamos tu? E daí, eu não sei por quê, não sei. Eu falei sim. E eu me firmei naquele sim, né, que eu gosto de cumprir minha palavra. Me firmei naquele sim, e no fim eu fui indo na jornada, fiz essa etapa, fiz a outra, e daí a gente fez todos os cursos, porque é muito curso. Esse é o diferencial do Novo, né? E aqui estou. E até tem que parabenizar o Vitor, o irmão dele, o Rodrigo, porque o esforço tremendo que eles fazem para isso acontecer, o espaço acontecer, é porque alguém acreditou, trouxe para cá a ideia e batalhou. Não, eles são as definições de acreditar. São dois perspectiva. São guris novos, tem o Rodrigo também, né? Cruz, sem vícios. Então, tu teve esse contato pelo Logan, foi sugada para dentro desse movimento, disse o sim, a característica tua, né, assim, espontânea, assim, disse o sim, e agora? E tá aqui. E tá aqui. E tu é uma das meninas do Novo, e até eu acho uma coisa legal, que tu também já percebeu, tem bastante mulher que também, de forma espontânea, não pra bater cota, não sei o que, concorrendo, né? Em torno de, acho que tem umas 5, 6 meninas que vão concorrer, né? Pra te ver que quem está de mulher no Novo não é por cota do partido, a gente tem uma mulher, em parênteses, que não precisava estar lá por cota de ter mais para preencher a nominato. A gente tá com uma mulher a mais. Eu acho legal isso aqui. Foi uma coisa que me chamou a atenção do Novo, dessa gurizada mais jovem assim também, que o Novo é um partido orgânico. Não é aquele partido que tu vai se filiar para concorrer. É um partido que às vezes nem vai concorrer, mas tu tá ali porque é um partido legal, uma galera legal. É uma energia boa. Se torna, não gosto de usar muito assim, a família parece muito chavão assim, mas o pessoal acaba se fumando, ficando amigo. Então, até poderia ser uma agremiação, uma associação, outra coisa, mas não, é um partido. Então, é uma galera que se identifica com um partido que é estranho, né? Principalmente no Brasil. E tá aqui. Inclusive, bastante mulher, hoje em dia até tá quebrando esse estigma, mas as mulheres estão se envolvendo mais na política, né? Aqui na Câmara de Vereadores, em Gravataí, eu acho que tem uma mulher. Somente 2. 2? Pouquíssimo. Pouquíssimo, né? Já são 21 vereadores, tem 2 mulheres. Falando em partido, quem pra ti no Partido Novo é referência, a pessoa que mais admira? Que difícil essa pergunta. Não, brincadeira. Com certeza Van Hatten. Não, o Marcel Van Hatten. Não vale Marcel. Ai, meu Deus. Marcel. Tá bom. O Felipe Camusato, que hoje é o nosso deputado estadual do Rio Grande do Sul. Eu acho que ele é o único, hoje na Assembleia Legislativa
e também a nível federal o Marcelo Van Hatten, são os únicos que são oposição ao PT. Sim. De verdade, sim. De verdade, eles são verdadeiramente ao PT e a outros, né? Sim. Que estão lá, não sei porquê, mas enfim. Mas o Camozzato... Que alguém voltou. O Camozzato, ele me ajudou muito, né, nesse início da jornada do Partido Novo. Eu visitei ele no gabinete lá em Porto Alegre, na Assembleia, e ele me contou da experiência dele. Ele não é nascido em Porto Alegre. Ele foi o primeiro vereador eleito do Partido Novo no Brasil. No Brasil, né? A nível nacional. No Brasil. Ele tem uma história bem linda, muito espontâneo, sempre muito prestativo. A cara dele é a rua com as pessoas. Então ele leva a família, né, pra rua com as pessoas, porque ele gosta disso. E eu acho que é a característica no geral do Partido Novo, é gostar de estar ali. Sim. E até tem esse estigma que o Novo é um partido elitizado, não sei o quê, que cai por terra. Como exemplo, eu pessoas do interior, o Camozzato, que tá sempre na rua, o Marcel, o Marcel tem a agenda dele é loucura, né? Mas convida ele vai nos lugares. Ele dá um jeito de vir. E dá um jeito. Então, esse estigma que o Novo é um partido elitizado, de pessoas elitizadas, hoje em dia não se sustenta mais, né? Qual a importância? Tem que te fazer essa pergunta. Qual a importância da mulher na política? Então, eu costumo resumir que é ela quem traz o capricho. O capricho de um projeto, o capricho de uma organização na Câmara. Eu acredito que elas têm muita criatividade também, muita resiliência. Muita resiliência. Mulheres, né? Isso. Mas é difícil, né? Pra quem já é mãe, empresária, também entrar na política, mas eu sei que a mulher consegue. A gente está cheio de exemplos de sucesso por todo o Brasil, inclusive candidatas, né, de vereadoras, de deputadas, que conseguem, com maestria, ser mãe, empresária e estar na política. A famosa jornada dupla, né? Trabalha na rua. Os 3 turnos. E trabalha em casa. Mas a mulher, para mim, na política se resume muito ao capricho. Eu acredito que a gente possa ter uma cidade com mais capricho ainda, com mais mulheres na Câmara. E aqui em Gravataí, que nem a gente estava falando, então 10% da Câmara somente é mulher. São 2. Sim. Na verdade, não chega a 10%. Não chega a 10%. Então, quer falar de temas espinhosos? Vamos, bora? Vamos embora. Começar aqui, eu peguei a nível internacional, nacional e municipal, tá? Ok. Quer começar com a municipal ou internacional? Internacional. Mais longe, tá? Assunto do momento, tá? São assuntos do momento, né? Nós estamos agora 20 de outubro? Não, 20 de agosto. Desculpa, de agosto. É que eu já tô pensando aqui que é a das eleições. Então é desse momento, daqui a pouco vai falar o início lá do ataque da Rússia e Ucrânia. A gente está falando de 2024, tá? Já aconteceu, então, do momento é esse. Venezuela. Poxa, muito difícil o que acontece lá. Muito difícil. É uma ditadura, né? Tem pessoas que dizem que não, que é só um autoritarismo. Não é. Tenta relativizar, né? Porque ainda ontem, ali então, eu morando no Cádiz, apareceu uma família querendo alugar uma casa, e é uma família venezuelana. E eles não saíram de lá só porque não tem oportunidade de emprego. Não, porque eles não têm vida lá. Porque tá impraticável morar lá. Sim. Eu me admiro muito as pessoas que continuam lá, né? São muito guerreiras. Às vezes são forçadas a ficar lá, né? Também. Assim como as que estão no Brasil ou outros países foram forçadas a não ir votar. No dia das eleições, tu lembra que ele fechou trem? A gente tem vídeo de tudo quanto é lugar. Fechou aeroportos. E eu tenho muito medo disso acontecer no Brasil, sabia? E saiu uma nota do governo federal cretina, falando que o pleito foi pacífico e relativizou, falando lá que é um tipo de democracia. Presidente Lula é uma ditadura. Tem que ser chamada pelo que é, né? Para começar daí, sem eufemismos. As coisas têm que ser chamadas pelo nome que são. É uma ditadura. E só para complementar essa questão, eu faço parte de um grupo mundial, que são de mulheres pela liberdade, né? O grupo Lola. Existe a sede aqui no Lola Brasil. E uma das maiores representantes da Venezuela teve que fazer uma live já depois ali. Que tinha passado as eleições, que eles estavam fazendo as questões das atas, e ela foi sequestrada pelo Maduro. Essa representante do Lola, que são as mulheres por liberdade no mundo, ela foi sequestrada. A embaixada brasileira fez um ofício com nós, todas que somos do grupo, assinando, para pressão, para ter a liberdade dela, para ela não ser assassinada. Porque normalmente, se a gente fosse dar ela como esquecida, eles assassinam e nunca mais ninguém sabe. A gente tem notícias que ela ainda está viva, mas ela nunca mais saiu de ser prisioneira. Ela continua prisioneira. Isso é muito triste. É muito triste. E o que eu te falei agora há pouco, que eu tenho muito medo de uma ditadura no Brasil, é por isso que eu também
Sim. decidir vir para a política, porque os ruins estão tomando conta, quase que 100% já. E de fora não tem como fazer nada. E mudar o Brasil começa pelo município. Escolham bem os seus vereadores. Daqui a pouco não deve ser só aquele vereador que vai mudar teu bairro. Ele tem que ter ambição na política, ele tem que ter muita proatividade. Ele tem que querer voar na política. Eu me elegendo vereadora ou não, pretendo ficar uns 2 mandatos, caso eu seja eleita, né? 2 mandatos, mas depois eu já gostaria de ser deputada estadual, depois federal, porque a gente precisa. Senão vai virar ditadura. E lá na Câmara Câmara dos Deputados, o único deputado que briga de verdade, não de fachada, de verdade contra o autoritarismo que acontece no Brasil é o Marcel Marrata. Porque de verdade é o Marcel Marrata. É o único. É o único. É uma guerra de um soldado só. Continuando nessa linha, então, já estamos falando a nível nacional, tal, ditadura. Alexandre de Moraes. Não é pra censurar o vídeo. Então. Quando toca nesse assunto, parece que o vídeo não vai pra frente, né? Será que se eu chamar ele de legal, ele vai dizer que é fake news? Não, né? Eles vivem com esse tema fake news, que é a censura que eles querem. Eu acho um absurdo. Tenho muito medo desse poder do judiciário, que ninguém está barrando. Quem vai barrar? Quem vai barrar? Todos estão acovardados, menos o Marcel. Menos o Marcel. Eu tenho muito medo. Também tenho medo porque eu acredito que não seja só ele. Sim. Daqui a pouco a gente fala, mas o Alexandre de Moraes, tá, mas e quem é mais? Normalmente nunca é só uma pessoa, né? Mas a gente não deve deixar acontecer esse tipo de coisa. E uma das principais questões que te faz querer ser uma pessoa correta dentro da política é a coragem. E eles conseguiram botar isso na cabeça dos brasileiros, que eles tenham medo, que eles não gostem de política. Pra quê? Pra censurar, pra dominar a cabeça das pessoas, pra fazer elas viverem de migalhas. E isso me dá muito medo. Eu tenho medo que, através, né, desse autoritarismo judiciário, a gente possa virar uma Venezuela, Cuba. Tenho medo e por isso que eu reforço a dizer. A mudança começa nos municípios. Um vereador tem que ser uma cabeça que estude muito, que esteja por dentro desses assuntos, porque tudo isso impacta. Uma má gestão no governo federal traz menos verbas para os municípios. Assim como, né, já vai tanto dinheiro lá para a União e não volta. Não volta nada. Isso é péssimo. Volta bem pouco. Agora tu falou de ser dominado, né? Tem uma frase do Platão que eu gosto muito, que ele disse que o preço de não ser governar a política é ser governado por pessoas inferiores a ti. E quando a gente se refere a inferior, não é questão social, financeira, intelectual, às vezes, né? É uma questão mesmo de caráter, de ética, pessoas que estão ali para usar o público em detrimento do privado, e não o contrário, né? Assunto do momento, tenebroso, a nível municipal agora, que saiu inclusive hoje, do Bodion, as conversas que ele teve com uma menor. Gente, precisa ser investigado muito bem isso, né? Porque, imagina só, a gente teve no passado a reunião, a escolha dos conselhos tutelares, né? Ao que tudo indica era uma criança, né? Sim. Então isso é muito grave, muito grave. Eu fico muito preocupada. Eu não tenho filhos ainda, mas isso me questiona bastante. Porque eu, muitas vezes, embora ande bastante, né, acompanhada na rua, né, mas às vezes eu tô sozinha e eu me sinto frágil. Imagina uma criança. Eu acho que tem que ser investigado seriamente. E também as pessoas, elas têm que escolher melhor em quem elas vão votar. E esse tipo de coisa, estando em trâmite nas eleições municipais desse ano ou não, elas têm que ser questionadas para si mesmas, porque depois tu vai carregar essa culpa de ter escolhido errado. Mas eu achei muito sério. Bem de verdade, eu vou usar a palavra nojento. Só para deixar claro, né? São suposições. Tá sendo investigado. Tá sendo investigado. Saiu no Instagram, acho que é Real News, do Wagner. Né? Então é uma suposição, ninguém tá afirmando. Só que saiu essa bomba, como foi atual, tu se dispôs a... não se acovardou. Mas assim como outro dia, saiu uma bomba sobre a questão da estátua, né? Inclusive estavam falando que era do atual prefeito Zafalão. E a gente foi se investigado e foi esclarecido que de fato não. Então, são coisas que, né, elas têm mais poder em época eleitoral, mas eu acho que tudo precisa ser esclarecido antes das eleições, porque isso faz um voto ser diferente muitas vezes. E a gente não pode ser alienado. Não. Sempre existem os dois lados da história, mas foi bem nojento mesmo. Isso me perturbou, assim, esse acontecimento. A verdade é que a gente espera que não seja verdade, né? A verdade é essa, né? Na no realidade, fundo, a gente quer que não seja verdade. Que não seja verdade. Que uma criança não tenha passado por isso. Mas os pedidos estão ali, né? Bom. É bem complicado. Quem tem que investigar é o judiciário, que se investigue. E bem, né? Propostas. Aqui a gente faz um formato mais curto, para não ficar maçante, né? Para assistir, falar 2 propostas. Indo pro trabalho, no YouTube, assiste o podcast. Lavando a louça. Lavando a louça. Tomando banho também, também já assisti. Mas sabe que já o celular meu estragou e eu fui levar para consertar, falando que era oxidação por dentro, né?
Falaram, tu leva o celular com banho? Leva, não pode. É o cloro, sabia? Não, mas tu mora em sítio, né? Tu tem poço lá? Tem. Ah, pode ser algum mineral, né? Ou umidade, umidade pode ser. Mas as propostas, então, simpatizo muito com a atual gestão. Inclusive, o Partido Novo, a Vanessa, apoia, mas a gente sempre tem a melhorar. E eu acredito que o Zé Falon tenha muitas pessoas técnicas no seu governo e ele ainda pode ter muitas mais. Então, eu me disponho também, né, independente ali, se eleita ou não, a sempre colaborar como cidadã também. Sim. Porque eu acho que só dá certo quando as pessoas elas estão unidas em prol de algum objetivo. E eu falando então, né, que eu simpatizo, e deixa eu te falar uma coisa que eu tenho escutado muito conversando com as pessoas na minha campanha. Elas me perguntam assim, mas por que tu apoia o Zé Falon? Por quê? E eu falei que eu fiz análise de todos os governos antes de tomar minha decisão em quem apoiar, e eu cheguei à seguinte conclusão, que a gente que teve Bolsonaro, né, na outra presidência, a gente tinha como referência de 50% de notoriedade do governo Bolsonaro vinha através do Ministério da Economia, que era Paulo Guedes. Ou seja, para te investir na educação, tanto federal, estadual, municipal, investir na segurança, na saúde, tem que ter economia boa. Sim. Como o Zé Falon mesmo disse, tem que dar lucro para poder investir. Precisa sobrar, assim como é em casa, que a gente faz com as finanças. E voltando para essa questão ali do Bolsonaro, foi essa analogia que eu fiz. E se o Bolsonaro voltasse hoje, sem Paulo Guedes? Não seria tão bom. Não. Então, essa questão que eu fiz do Zé Falon, por que apoiar o Zé Falon? Bom, o Zé Falon, ele está desde 2011 na Secretaria da Fazenda do município, cuidando das contas, que acabou com dívidas do governo anterior a 2011, dos governos anteriores a 2011, e que dali, então, se fez a gestão, né, porque ele estava envolvido. E eu costumo dizer assim, então, para quem eu converso na rua, entre votar em um político e votar em um gestor, eu voto em um gestor, porque Zé Falon é gestor. E a gente precisa muito disso, porque nas empresas privadas é muito grande a responsabilidade de gerir tudo aquilo ali, os funcionários, todos os impostos. Isso também é uma das minhas propostas, a questão do imposto. Outra coisa que me incomoda bastante, a gente já falou um pouco no início, falei um pouco ali no meio também, e para finalizar aqui, por que eu estou bem alinhada com essa questão de desenvolvimento rural. Baruf, me incomoda não saber de onde vem tudo que eu como. E me incomoda ainda mais saber que Gravataí poderia produzir, às vezes, 70% do que uma pessoa consome por dia. E nisso a gente fala entre verduras, hortifruti grangeiros, a gente fala, claro que a gente não tem como ter todas as frutas no nosso clima aqui, né? Mas tem como ter muitas frutas, apecuários, laticínios. O meu pai, quando ele era menino jovem no interior, lá da microrregião de Santa Rosa, ele vendia leite de casa em casa. Eu sei que hoje, por normas de Anvisa, não seria bem assim. Mas daqui a pouco, o leite podia estar sendo envasado em Gravataí, poderia ter uma empresa de laticínios aqui. E essa questão do leite eu trago bastante, porque quando eu fui da área da educação em Porto Alegre, eu ficava no meu contraturno, trabalhava um turno, né? Que eu tinha o contrato. No meu contraturno eu tirava férias de professoras que tinham em suas salas crianças com diferentes particularidades. E ali eu estudei muito sobre a alimentação dessas crianças, de como muda. E hoje se sabe que, por exemplo, para tratar uma criança de alto espectro autista, o TEA, né, que fala, é melhor que ela consuma um leite A2A2. A2A2, assim, para explicar de uma maneira bem simples, é um leite de uma vaca que não foi modificado. Porque agora começa a expor lá, tu vai ter vaca que produz 20, 40 litros por dia, mas ela foi modificada para isso, ela foi padronizada para isso. Mas a vaca zebuína, que é a de origem, ela vai, assim, quando ela te dá o leite, 4 litros por dia no máximo. Então, por exemplo, uma criança de espectro autista, é o ideal que ela tome um leite A2A2, que ela consuma menos glúten. Então, se ela consome menos glúten, a gente também poderia ter muitas plantações aqui em Gravataí de aveia. Então, uma das tuas propostas é o desenvolvimento Exatamente, porque para mim, ele integra com a questão da saúde. Que, diga-se de passagem, que em Gravataí é referência. É referência. Até a gente fica muito feliz por isso. Assim, claro que sempre tem coisas para melhorar, né? Mas até tem que fazer um elogio que uma das pessoas que mais admira no Novo, tirando o Marcelo Van Hatten, né, o famosato, uma das pessoas que eu mais admiro, se não é que eu mais admiro, é a nossa secretária da Saúde. O Regis. O Regis Fonseca. E ele se mostra um baita gestor público e também ele tem um dom, assim, um capricho, que é uma coisa que eu admiro e busco, que ele consegue gerir pessoas também. Ele é mais ou menos a conexão, mais ou menos, tá? Uma conexão com todos nós Novo. Por exemplo, esse é um lugar disponibilizado que a gente está no imóvel da família dele, que ele através do coração dele. O cara também que, além de tudo, um baita gestor, também é um cara que abraça a causa, né? É outra coisa que eu admiro nas pessoas. Esse aguerrimento, esse comprometimento com as coisas. Uma coisa que é finite também é meu bairro, tá? E já vou ver que se tá na tua pauta. Transporte
público. Aflige o meu também. Tanto que eu morava quanto que eu moro. E não somente, né, a nossa empresa que está em Gravataí, a questão do transporte público também, a questão do Uber. Né? Então, Vanessa, claro que isso é uma questão para, se caso for eleita, né? Porque sim, é complexa, mas alguém precisa resolver. Como tem já essa demanda de pouco Uber e pouco transporte público, eu acredito numa conexão dentro desses bairros, de uma van menor que leve as pessoas para pontos maiores, né, de embarque. Ou seja, uma van menor, um ônibus menor, né? Uma scooterzinha, pega o pessoal nessas regiões mais afastadas e leva para uma via central assim, que pode ser levada para Porto Alegre, região metropolitana. Legal. Isso, E além de tudo isso traria a mobilidade urbana, maior segurança, porque normalmente as pessoas estão bem sozinhas nas paradas. É verdade. Ainda mais no lugar que a gente mora. Eu fico bem aflita. Né? Fico bem aflita. E também traria agilidade, né? Sim. Daqui a pouco, essa van faz um intermédio ali de localização de A para B. Daqui a pouco essa pessoa já pode passar um pouquinho num comércio X e já resolver alguma coisinha até, então, aquele horário desse ponto central de ônibus passar e ir para outro destino. Eu acho que essa questão é complexa, mas ela tem como ser resolvida. E sim, tem que ter vontade política. É aquela frase que diz, né? Se tem um pai e uma mãe 1 hora na parada esperando, ou 1 hora no próprio transporte indo trabalhar, é 1 hora a menos que o pai e uma mãe têm em casa com seus filhos. Isso. E, obviamente, eles não estão lá esperando porque querem, né? Mas porque precisa. Então, eu acho que já passou da hora de resolver isso. Também acho. Quer pedir voto? Devo. Pede lá. Se deve pedir voto. Se deve pedir voto. Mas tem algo que a gente esqueceu. Na verdade, eu esqueci na minha apresentação, né? O que eu faço hoje. O que tu faz da vida hoje? Hoje, além de uma campanha de administrar sítio, eu sou empresária no ramo de presentes. Gráfica expressa. Inclusive, esse boletom que eu comprei contigo, viu? Isso, quadro, a caneca. Peço o seu. Tudo, até cueca, meia, o que vocês imaginarem, taça. E placa de carro, tudo, exatamente. Não é uma Insider, né? Que hoje em dia a gente abre um vídeo no YouTube e tá lá o patrocínio da Insider. A cueca não são da Insider, mas são muito. Ai, mas olha só, falando em Insider. Tu não tá eu tô usando, olha aqui, ó. Isso aqui é muito bom. Qual é essa t-shirt? Não é Insider mesmo, é Insider. Aquela da NASA, que é como fala mesmo? Anti-odor, da massa, do corpo, da pirueta. Na verdade, é do Logan. É do Logan? É uma roupa muito legal. Isso também, eu sei que é muito de Santa Catarina, o polo têxtil, né? Um dos polos têxteis do Brasil. Mas eu acho que poderia se ter também aqui. Sim. Enfim, mas é isso. Hoje eu sou empresária. E por que eu estou vinculando essa questão de desenvolvimento rural da área rural de Gravataí? E urbana também. Porque tem uma vizinha lá que eu compro leite e eu acho romantizado ela ter uma vaca e ela vender 5 litros de leite por dia para uns 2, 3 vizinhos, tá? Acho romantizado por quê? Porque a capacidade dela, pode ser que ela não saiba, mas alguém precisa falar para ela. Ela vai se tornar uma pessoa melhor depois disso. A capacidade dela é de ter no mínimo 5 vacas naquele território. Então daqui a pouco, ela já através de 5 vacas, ela consegue ter de renda extra o salário mínimo. Eu não gosto muito dessa romantização, porque vai lá porque ela vende um queijinho, vai lá porque ela te vende 1 litro de leite, vai lá porque ela te vende um fecho de rama de mandioca para plantar. Eu acho que a gente está deixando muita produtividade na mesa, sabe? Ninguém ganha pouco porque quer. Mas é que às vezes não sabe outra coisa que acontece. Eu não costumo usar a palavra agro, porque como a gente tem muito a desenvolver na área rural de Gravataí, o agro muitas vezes, quando tu fala, ele assusta, porque agro, de fato, é uma coisa muito grande, né? Muito fazenda, implemento agrícola. Gosto de falar mais da agricultura familiar, hortifruti grangeiro, laticínios, porque alguém precisa trazer incentivos para os menores para produzir também. Falar para eles da capacidade. Eu acho que poucos produtores sabem da sua capacidade. E nas minhas visitas que eu tenho feito na minha campanha, eu procuro falar isso para eles. E sim, então, querer ser representantes, não só, mas a pauta inclinada da Vanessa é desenvolvimento rural. Não é só. Porque mesmo quem está desenvolvendo no rural de Gravataí precisa de segurança, de educação e de saúde. E mobilidade urbana. E de tudo que uma pessoa precisa. Então, eu acredito muito nisso. Num vereador, assim, bem integrativo. Não que queira resolver tudo de tudo. Mas ele, sim, ele tem o dever de estar bem informado sobre tudo. Porque quando acontece uma votação na Câmara de Vereadores de Gravataí, que eu vou em várias, são diversos assuntos. Mas porque esse vereador se elegeu através de tal pauta. Gente, tem o dever de estudar. Já passou da época de tu só escolher vereador porque tu é amigo. Isso tá te ferrando? Isso tá te ferrando. Então, eu acho que a gente pode finalizar, então. Eu vou pedir meu voto. Agora pede teu voto, né? Tem mais alguma pergunta, alguma curiosidade?
Acho que pro tempo que a gente tem, pra não ficar um negócio muito maçante, né? Porque hoje em dia tem 1 milhão de canais super interessantes pra olhar, tá? A gente tá fazendo esse bom canal aqui, né? Então eu tô pondo regra nas coisas. Não, e essa ideia? Uma ideia boa, né? Uma ideia boa. Mas- Tá, mas não, vamos fugir disso. Pedir um voto. Vamos lá. Teu nome, o número, essas honras. Gente, Vanessa Pis, me sinto bem preparada, embora eu estude assim, ó, sempre. Gosto muito de estudar. E muito de pessoas, e muito de animais, e muito de terra. Eu sou bem apaixonada pela vida mesmo. E eu me sinto bem disposta, com muita coragem, fé e resiliência para representar vocês na Câmara de Vereadores de Gravataí. E Vanessa Pis, 30.300 para Gravataí. Vanessa, vem aí. Ficou bom, né? E com Zapa tá bom, né? Tá, Com Zapa tá melhor. Eu tenho mais uma agora, tu vai gostar também. Vai. Zacalon e Dr. Levi, de novo, para Gravataí. Mas ela é uma poeta, né? Número 45. 45, isso aí. Valeu, Vanessa. Valeu, Tchau, tchau. obrigada. Valeu, pessoal.